Oi, gente, tudo certo com vocês? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, embora tenha uma lei específica a tratar sobre ele, não é um procedimento especial, tá? O procedimento sumaríssimo faz parte do procedimento comum. Isso porque a própria legislação processual penal disse que o procedimento será comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, por exigência própria da legislação, o procedimento sumaríssimo, embora não esteja no Código de Processo Penal, faz parte do procedimento comum, tá? A gente sabe que o procedimento sumaríssimo, ele serve para crimes de menor potencial ofensivo. E o que vem a ser isso? Crime de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena é igual ou inferior a 2 anos, tá? Isso aqui está previsto pela própria Lei 9.099 de 95. Antes da gente começar a falar mais sobre o procedimento em si, a gente precisa entender que existem 4 institutos despenalizadores, tá? O que vem a ser isso? Institutos despenalizadores tendem a não gerar um processo penal. Diferente de uma aplicação de pena, o objetivo aqui do procedimento sumaríssimo é que não exista processo. Então, vários institutos desses acontecem antes do início do recebimento da denúncia, ok? Alguns deles, depois a gente vai conversar especificadamente sobre cada um. Bom, o primeiro deles é a composição dos danos civis, ou composição civil dos danos, tá? Essa composição, ela nada mais é do que um acordo entre o acusado e o ofendido. Aqui, pessoal, há a nítida manifestação de vontade das partes mesmo. Aqui não há intervenção do Ministério Público. É um acordo que acontece entre o ofendido e o acusado, tá? Por isso que a gente até fala em danos civis. Aqui as próprias partes ajustam os termos desse acordo. Então, por exemplo, vamos imaginar que é um crime de injúria, ok? Então, eu fui injuriada nas redes sociais, me ofenderam nas redes sociais, ok? Eu apresento uma queixa-crime contra esse sujeito. Antes mesmo de iniciar a audiência, é proposta a composição dos danos civis, em que nós, mediante uma audiência de conciliação, resolvemos transacionar. Pessoal, não confundam esse termo transacionar com transação. Transacionar aqui se refere a acordo, tá? Nesse acordo, eu posso imaginar, ele me injuriou, ofendeu a minha honra. Eu posso simplesmente querer um abraço, vamos imaginar. Posso simplesmente querer uma cesta básica. Enfim, não importa o conteúdo desse meu acordo. Eu posso, ofendida, estipular esse acordo. Cabe aí ao acusado aceitar ou não, tá? Então ele pode acontecer tanto em fase de inquérito, por exemplo, lá no boletim de ocorrência, eu faço um boletim de ocorrência e antes mesmo de ser levado ao juízo, eu posso já fazer essa composição. Ou em audiência preliminar, que é essa audiência de composição, essa audiência de acordo, né? O mais importante aqui, pessoal, é a gente entender os efeitos. Bom, na ação penal privada ou condicionada à representação, feito esse acordo e homologado pelo juiz, o que acontece? Extinção da punibilidade. Extingue a punibilidade. Todavia, quando a gente tem uma ação penal pública incondicionada, a doutrina ainda não chegou a um consenso. Porém, a maioria vai entender que, feito este acordo e homologado perante o juízo, a maioria vai entender que não extingue a punibilidade. Por quê, pessoal? Porque aqui o interesse não é do ofendido e do acusado. O interesse, o titular da ação penal é o Ministério Público.
Logo, como não há intervenção do Ministério Público, parte da doutrina vai entender que, feito este acordo, não há extinção da punibilidade. Ok? Tá, e o que gera, então, esse acordo? Então, aqui vai diferenciar, aqui a doutrina vai diferenciar. Então, parte da doutrina vai dizer o seguinte: feito este acordo, não vai gerar efeito nenhum. Então, pouco importa se fez esse acordo ou não, não importa a título de processo penal, não vai extinguir a punibilidade. Então, pouco importa se foi feito esse acordo ou não, não gera efeito nenhum para o processo penal. O processo penal continua. Alguns dizem que sequer deveria ser oferecida essa audiência preliminar à composição civil. Tá? Outros vão dizer que, caso este acordo estipule algum valor, por exemplo, eu, vítima, quis que o meu acusado pagasse 5 mil reais para mim. Parte da doutrina vai entender que, havendo pecúnia nesse acordo, o que vai acontecer? Esse valor vai ser abatido de eventual transação penal. Logo, não extinguindo a punibilidade, ou seja, o processo seguindo, né? Não fez a composição civil, teve um título aqui, não importa. Vai para a transação penal. Continua-se o processo. Caso na transação penal, aí um acordo entre o Ministério Público e o acusado, caso na transação penal, caso haja transação penal e o Ministério Público ofereça um valor, ok? O valor que foi dado na composição civil vai ser abatido de eventual transação penal. Então, recapitulando. A maior parte da doutrina entende que, na ação penal pública incondicionada, a composição civil não extingue a punibilidade. Parte da doutrina vai dizer que, caso feita a composição civil e caso haja um valor atribuído a isso, né? Então, ficou estipulado que o acusado deve pagar 5 mil reais, por exemplo. Em eventual transação penal, esse valor aqui pago será abatido ali na transação, tá? Essa é uma corrente. A última corrente vai dizer o seguinte: a composição civil homologada apenas gera efeitos cíveis, tá? Então, não gera efeitos para a transação penal, por exemplo. Gera apenas efeitos cíveis. Por exemplo, o valor pode ser abatido em eventual condenação ou na impossibilidade de ingresso de ação civil. A gente já sabe que isso daqui não impera muito, porque a gente sabe que a seara penal de nada impede a seara civil. Então, o fato de ter acontecido uma composição civil em seara criminal não impede o ingresso em eventual ação civil, ok? Mas parte aí da doutrina vai entender nesse sentido, ok? Então, recapitulando essa parte de efeitos. Na ação penal privada ou pública condicionada à representação, a composição civil homologada perante o juiz extinguirá a punibilidade. Porém, nas ações penais públicas incondicionada, em que o titular da ação penal é o Ministério Público, a grande parte da doutrina vai dizer que não extingue a punibilidade. E aí há controvérsias de que, se for feita a composição civil homologada, não gerará efeitos nenhum, sequer ela deveria ter sido oferecida. Ela gera efeitos apenas em eventual transação penal e ela gera efeitos apenas cíveis. Então, o valor abatido em eventual condenação ou na impossibilidade de ingresso de ação civil. Tá? Fechou? Não realizada a composição, nos crimes de ação penal pública condicionada, abre-se vista para o ofendido se manifeste. Apenas na condicionada, não na privada, tá? Então, na condicionada, o ofendido poderá, se não realizada a composição, oferecer a representação,
Então ele dar sequência aí ao processo, abrindo-se vista para o Ministério Público oferecer a transação. Renunciar ao direito de representação. Eu posso renunciar ao meu direito de representação, ok? Ah, mas não deu certo o acordo, eu não aceitei o acordo. Sim, mas eu posso simplesmente não oferecer a minha representação, tá? E aqui a consequência é a extinção da punibilidade, ok? Ou aguardar para oferecer queixa no prazo decadencial de 6 meses. Veja, tem a possibilidade de que, marcada a audiência preliminar, audiência de composição, vou lá e resta infrutífera. Não fiz a composição civil. Mas eu ainda tenho prazo de 6 meses para oferecer a minha representação. Ainda assim, eu posso oferecer a minha representação. Ok? Então, dentro do prazo decadencial de 6 meses. A partir do que, galera? Para quem está estudando para OAB, a partir do fato? Não, do conhecimento da autoria. Tá? Transação penal. Deixa eu ver quanto tempo que tá o meu vídeo aqui, porque eu não quero que fique muito longo. Ah, beleza. Temos mais uns 6 minutinhos aí de vídeo. Pessoal, transação penal. Outro instituto despenalizador. Qual que é a diferença? Aqui, a composição, ou melhor dizendo, a transação é feita entre o Ministério Público e o acusado. Tá? Mais importante do que isso, a gente entender a respeito da sua natureza jurídica. Tá? Alguns vão dizer que a transação penal nada mais é do que um direito subjetivo do acusado, de modo que o Ministério Público não pode deixar de oferecer. Ou seja, se eu preencho os requisitos para a transação penal, o Ministério Público é obrigado a oferecer a transação penal. Tá? É um direito meu, ou seja, é um direito personalíssimo seu, do qual apenas você pode renunciar. Outra parte da doutrina vai dizer que, por ser uma transação, o que é transação? Vamos pegar o Aurélio? Acordo, né? Então, o Aurélio vai dizer que a transação nada mais é do que um acordo. Se é um acordo, ele é um ato consensual. E acordo envolve o quê? Interesses de partes. Interesse de pessoas, né? Logo, o Ministério Público pode deixar de oferecer. Cabe a ele ter o interesse ou não em transacionar com aquele acusado. Perfeito? Então, duas vertentes aqui relacionando sobre a natureza jurídica. Professora, como que você acha? Eu, particularmente, defendo que é um direito subjetivo do acusado. Por quê? Porque se a lei estipulou requisitos legais, quem deve preenchê-las é o acusado. Não é o Ministério Público que deve preencher. Perfeito? Essa é a minha posição. Pessoal, então, aqui não há participação da vítima. O ofendido não participa aqui, tá? Estava falando dos requisitos. Sim, requisitos previstos no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, tá? Quais que são eles? Em suma, que a pessoa não pode ter sido condenada pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Entenda-se, sentença definitiva aquela transitada em julgado. É engraçado que eu fico falando com a câmera e daí eu acho que você vai me responder do outro lado, quando na verdade não. Então, é tique, tá? Mandem mensagem pra mim pra eu não me sentir tão sozinha. Então, gente, vamos lá. Então, primeiro requisito. Você não pode ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado, tá? Outro requisito. Você não pode ter sido beneficiário de uma transação penal pelo período de 5 anos. Então, faz em 4 anos que eu fiz uma transação penal ano passado. Posso? Não, não posso. Um requisito temporal aqui. Precisa do lapso temporal de 5 anos entre uma transação e outra. Aí, isso é relacionado à transação. Assim como pela aplicação da pena restritiva ou multa. Essa última parte aqui, pessoal, ela tem uma certa controvérsia. A lei diz que, pelo prazo de 5 anos, você não pode ter tido aplicação de uma pena restritiva de direitos ou multa. Pessoal, observe.
o quanto isso é esquisitão. Primeiro, tá? Se transitou em julgado, a gente poderia aplicar por analogia esse requisito, o de cima. Porém, esse requisito é taxativo e diz: pena privativa de liberdade, não restritiva de direitos ou multa, tá? Então, o que o legislador fez? Colocou assim: olha, você não pode ter sido beneficiado de uma transação, também não pode ter tido uma pena restritiva de direitos e nem de multa pelo período de 5 anos. Pessoal, observem. O fato de você ter tido aplicação de uma pena restritiva de direitos ou multa não é um benefício. Você foi condenado a uma multa, a uma restritiva de direitos. Não pode se interpretar pela mesma regra da transação. Ok? Então, há entendimentos contrários de que essa última parte aqui não deve fazer sentido para fins de transação penal. Outro, se os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem serem suficientes à adoção da transação penal. Aqui sim o Ministério Público mostra o bedelho dele. Aqui sim. Porque aqui, quem vai fazer essa análise a respeito de personalidade, conduta social, motivos? Gente, observem, estamos falando de transação penal que acontece antes do processo penal, antes da ação penal. Como que a gente sabe? O que são isso daqui? Elementos que o juiz normalmente analisa na aplicação de pena. Ou seja, quando já se tem um processo. Aqui o Ministério Público está analisando esses elementos antes de ação penal. Logo, que suporte ele tem a respeito disso? Como que ele vai saber a respeito da personalidade do agente? Pessoal, esquisitíssimo essa parte. Totalmente discricionário isso daqui. Se não arbitrário. Imagine o Ministério Público deixar de oferecer uma transação penal em razão da personalidade do agente. Por isso que eu digo que é um direito personalíssimo do acusado. Se ele quer ou não quer, depende apenas dele. Porque se a gente entende que é um ato consensual do Ministério Público, ele pode deixar de oferecer porque a personalidade dele não condiz. Mas como que você sabe da personalidade dele se não teve processo penal, meu amor? Né? Então, pessoal, mais um motivo pelo qual eu sou da vertente que a natureza jurídica da transação penal é, em verdade, um direito personalíssimo do acusado. Tá? Na proposta, o que deve conter lá? Deve se especificar todos os termos, ok? Então, a proposta deve dizer, feita pelo promotor, né? Deve oferecer, ele vai dizer se tem uma multa, se tem uma restritiva de direitos. Veja, não é aplicação de pena, porque aqui o que a gente não quer é processo. Logo, não existe processo, não existe pena sem processo. Vejam, quando a gente fala que a aplicação de uma multa não é pena de multa, é imposição de uma multa, mas sem a natureza jurídica de pena, ok? Então entendam, quando a gente fala, vai ter que fazer serviços comunitários, não é aplicação de pena, ok? Quando a gente fala que o sujeito que fez uma transação penal está fazendo serviços à comunidade, não é pena, porque não existe pena sem processo. E aqui é um instituto despenalizador, tá? Que acontece antes da ação penal, ok? É necessário que nessa proposta também conste o tempo, o prazo, se há valor, as formas de pagamento, tudo deve estar bem especificado na proposta de transação penal, tá? É possível que haja uma contraproposta. Então, por exemplo, eu não tenho condições de pagar os R$1.000 que foi oferecido pelo promotor, mas eu tenho possibilidade de pagar 500. Posso oferecer essa contraproposta? Devo, né? Inclusive, eu tenho como pagar R$1.000, mas em 3 vezes. É possível que haja uma contraproposta. Eu não sou obrigado. Vejam, aqui é acordo, né? Então, o ofendido
o ofensor, ele tem a obrigatoriedade de dizer o que ele pode ou não fazer, tá? Ela deve ser aceita, evidente, pelo autor do fato e seu defensor, né? Você vai a fazer a transação penal com um advogado constituído, ou público, enfim. E aí, pessoal, se você não está de acordo com o seu advogado, o que prevalece? Por ser um acordo entre partes, prevalece você mesmo. Qual que é a regra? Em um processo, havendo divergência de posição entre o advogado e o réu, por exemplo, o acusado, prevalece o que diz o acusado. Prevalece o que diz o advogado, porque ele que possui a capacidade técnica para tanto. Porém, aqui, estamos falando de acordo, elementos pré-processuais. Logo, o que prevalece é o interesse do próprio ofensor, do próprio réu, que não é réu, do próprio acusado, tá? Agora, se o Ministério Público e o autor, né, o acusado, estiverem de acordo com a proposta e o juiz se negar a homologar, o que pode acontecer? Podemos impetrar um HC e o Ministério Público um mandado de segurança, tá? Aqui baseando que é um direito líquido e certo, e aqui se baseando que há um constrangimento ilegal por parte do juízo. Perfeito? E aí, pessoal, uma questão interessante. Teve a proposta, aceitei a proposta, foi homologada. E se eu descumprir essa transação penal? O que pode acontecer? Há muito tempo se entendia que o descumprimento da transação penal poderia levar a uma pena restritiva, a uma pena privativa de liberdade. Vejam que absurdo. Absurdo. Hoje não se considera mais, né? Até porque é um elemento pré-processual. Se eu lendo pré-processual é porque eu não tive processo. Logo, como que eu vou aplicar uma pena se eu não tive processo? Não faz sentido algum. Então, hoje se entende que pode acontecer uma multa. Anteriormente se entendia que podia acontecer uma multa, né? Então, você descumpriu, é aplicado uma multa, mas também multa que teria natureza de pena, aqui nesse sentido, como a penalidade por um descumprimento, né? E hoje se entende que não pode. Evidentemente, a pena é privativa de liberdade, isso é óbvio, né? Porque como que eu vou prender alguém, digamos assim, porque ela descumpriu uma transação penal, não faz sentido algum. Da mesma forma como não pode a multa, porque aqui ela teria natureza de pena. Logo, o que acontece com o descumprimento? Pode inscrever em dívida ativa aquele valor e o Ministério Público pode oferecer a denúncia, caso ele entenda cabível, tá? Então aqui, duas possibilidades. A inscrição em dívida ativa ou o Ministério Público simplesmente oferece a denúncia, tá? Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar da suspensão condicional do processo. Só vou dar um tempinho para vocês respirarem e a gente volta em seguida. Tchau, tchau.